Olá, bem-vindos a este resumo do capítulo 6 de Gálatas. Neste último capítulo da carta, o apóstolo Paulo encerra seu ensino profundo combatendo o legalismo e mostrando como a Igreja de Jesus deve viver na prática do dia a dia. Depois de alertar no capítulo 5 que se continuarmos a morder e devorar uns aos outros, vamos acabar nos consumindo, Paulo agora apresenta o caminho oposto, o caminho da graça, da restauração e do amor genuíno. Ele responde perguntas práticas que ainda hoje perturbam a Igreja. Como devemos tratar alguém que cai em pecado? Como ajudar quem está sobrecarregado? Como manter a humildade e evitar o orgulho? E como viver de forma que realmente glorifiquemos a Deus? Prepare seu coração, pois este é um ensino extremamente prático e transformador para todo cristão que deseja viver de acordo com o Evangelho da Graça. Paulo abre o capítulo com uma instrução linda e necessária. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, considerando a ti mesmo, para que também não sejas tentado. Gálatas 6:1. A palavra grega usada para corrigi-o ou restaurar é katartizo. Esse verbo significa consertar, reparar, fortalecer, ajustar perfeitamente. É o mesmo termo usado no Evangelho quando os pescadores estavam remendando suas redes no barco. Existe uma diferença importante que Paulo destaca entre quem foi surpreendido pelo pecado, tropeçou, foi pego de surpresa, e quem deliberadamente pratica o pecado. Quem tropeça deve ser tratado com ternura e mansidão, nunca com dureza ou julgamento. O pregador dá um exemplo prático. Um homem que gasta tudo em loteria e bebida recebe correção firme, mas outro que está passando por dificuldade financeira e errou em decisões merece ajuda compassiva. Essa atitude destrói o espírito dos farejadores de pecado, que tanto dividia a igreja de Gálatas e ainda divide muitas igrejas hoje. Restaurar não é condenar, é trazer de volta a comunhão com amor e humildade. Logo em seguida, Paulo escreve uma das instruções mais práticas de toda a carta. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. A palavra grega para cargas aqui é baros, que significa um peso esmagador, um fardo tão pesado que pode esmagar e destruir a pessoa. Não é qualquer peso pequeno do dia a dia, mas aqueles fardos insuportáveis, problemas financeiros graves, crises familiares, depressão profunda, ansiedade esmagadora. A lei de Cristo é resumida no amor, amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Quando ajudamos alguém que está sendo esmagado por um baros, estamos cumprindo o mandamento maior de Jesus. Isso nos desafia a sermos carregadores de fardos, em vez de sermos um peso negativo na vida das pessoas. Quando deixamos de ser egocêntricos e passamos a olhar para as necessidades dos irmãos, a igreja se torna forte e saudável. Paulo continua com um forte alerta contra o orgulho. Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Gálatas 6:3. Sem Cristo, nada podemos fazer. João 15:5. Devemos examinar nossa própria obra e não ficar comparando com os outros. Aqui surge uma distinção muito importante nos termos gregos. Em Gálatas 6:2 temos baros, o peso esmagador que a igreja deve ajudar a carregar. Já em Gálatas 6:5 aparece outra palavra, forteion, que significa a carga normal, como a mochila de um soldado ou o frete de um navio. Essa é a responsabilidade que cada pessoa deve carregar. Nem sempre devemos tirar todo o fardo do outro. Há situações em que a pessoa precisa aprender a carregar sua própria forteion com responsabilidade diante de Deus. O exemplo clássico é o espinho na carne de Paulo, uma carga que Deus quis que ele carregasse. Essa sabedoria nos ajuda a discernir quando ajudar e quando encorajar a pessoa a crescer. Em Gálatas 6:6, Paulo ensina: aquele que está sendo instruído na palavra reparta todo o bem com aquele que o instrui. A palavra reparta vem de koinonel, que significa compartilhar bens materiais, contribuir financeiramente. Paulo está falando sobre o sustento digno daqueles que ensinam a palavra de Deus. Ele repete o princípio que já havia ensinado em 1 Coríntios 9:14 e 1 Timóteo 5:18, citando Deuteronômio 25:4. Não amordaçarás o boi que trilha. Não se trata de enriquecer pastores de forma extravagante, nem de deixá-los passando necessidade, mas de dar um sustento justo e digno.
Quando a igreja honra seus mestres, ela está semeando para colher bênçãos espirituais e materiais. Paulo então declara um princípio universal e muito sério. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Quem semeia para sua própria carne, da carne ceifará a corrupção. Um dos exemplos mais graves e atuais que o pregador destaca é a pornografia. Se um homem passa horas todos os dias olhando pornografia no computador ou no celular, ele está semeando para a carne. Isso distorce completamente a visão que ele tem da mulher, destrói relacionamentos, corrompe a mente e traz uma colheita amarga de escravidão, culpa, ansiedade e impotência espiritual. Além disso, outros exemplos incluem materialismo, redes sociais tóxicas, jogos de azar, consumo excessivo de álcool, priorizar esportes e entretenimento acima da igreja e foco excessivo em si mesmo. Tudo que alimenta a natureza pecaminosa produz corrupção e decadência. Por outro lado, quem semeia para o espírito, investindo tempo, dinheiro, energia na palavra, na igreja, na generosidade e na obediência, desse mesmo espírito ceifará a vida eterna e vida abundante. Paulo conclui: Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Gálatas capítulo 6, versículos 9 a 10. O que estamos plantando hoje vai determinar a colheita de amanhã. Paulo termina escrevendo com letras grandes de próprio punho, como quem assina com autoridade tudo o que ensinou. Ele denuncia os legalistas, aqueles que queriam se gloriar na carne, que comprometiam o evangelho para evitar perseguição, que forçavam a circuncisão e que eram hipócritas. Mas ele contrasta com sua própria posição. Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aqui vemos 3 crucificações, a de Cristo por nossos pecados, a nossa morte para o mundo e o mundo morto para nós. Pois nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser nova criatura. Isso nos lembra de 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Paulo declara: E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Gálatas 6,16. Essa bênção é dupla. Primeiro sobre os gentios que creram em Jesus, a igreja, e também sobre o Israel de Deus, os judeus que verdadeiramente aceitaram Cristo como seu Messias. Aqui surge uma pergunta muito atual. E a igreja substituiu Israel? Paulo responde aqui que não, e amplia bem isso em Romanos 9, 10 e 11. Ele mantém a distinção entre a igreja e Israel. O Israel de Deus se refere aos judeus que creram, não à igreja como um todo. Paulo demonstra aqui seu grande amor pelos seus compatriotas judeus que se converteram, mesmo sendo minoria. Em seguida, ele diz com firmeza: Daqui em diante ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. São as cicatrizes de apedrejamentos, chicotadas, prisões e sofrimentos que ele carregou por defender o evangelho puro da graça, sem mistura de legalismo. E então chega o encerramento mais bonito e poderoso de toda a carta. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito, irmãos. Amém. A graça não foi apenas o começo, ela é o centro e o grande final de toda a epístola aos Gálatas. Que o Senhor nos ajude a andar nesta regra da graça, honrando tanto a igreja quanto o plano de Deus para Israel, até que Jesus volte. Que esse estudo de Gálatas toque profundamente nosso coração. Que sejamos uma igreja que restaura com mansidão, carrega os fardos uns dos outros, vive em humildade e se gloria exclusivamente na cruz de Cristo. Pergunte-se hoje: o que estou semeando com minha vida, meu tempo e meu dinheiro? Sou um carregador de fardos ou um peso para os irmãos? Estou vivendo pela graça ou caindo no legalismo? Entregue seu fardo esmagador a Jesus, que disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Amém.